Olá, Yutunautas! Este é mais um Fora do Padrão e hoje finalmente vamos acabar o nosso especial do Oscar 2017. Pra quem não viu, no último programa eu falei sobre 5 filmes indicados na categoria Melhor Filme, só que são 9, então faltam 4 e esses 4 eu vou falar hoje. Esses 4 filmes são os meus preferidos em competição e eles têm uma trama um pouco mais complexa, da qual é muito difícil falar sem spoilers. Então, no programa de hoje tem spoilers, ok? Você está avisado e continue assistindo após a vinheta. La La Land, dirigido pelo Damien Chazelle e recordista em indicações ao Oscar, com 14. O filme é um musical centrado em Mia, uma aspirante atriz, interpretada pela Emma Stone, e Sebastian, um músico que tem um sonho de abrir um clube de jazz, interpretado pelo Ryan Gosling. Eu já gravei 2 programas sobre esse filme, uma crítica na Rede Minas e um podcast. Então vou tentar falar de uma maneira um pouco diferente para não ficar repetitivo, mas de qualquer forma eu vou deixar os links aqui nesse izinho que tem aqui em cima. Ele tem defeitos, não é um filme perfeito, e eu entendo que esses defeitos afastam um pouco as pessoas que acham que é um pouco demais ele ter 14 indicações, que não é pra tudo isso. Até eu concordo que tem algumas indicações ali que são desnecessárias. Mas eu tô vendo gente falar que o filme é ruim. Isso é coisa de menino hater, seja de Minas. O filme tá bem longe de ser ruim. Ele tem muitos méritos também, que na minha opinião são bem maiores que os defeitos. Eu vejo o filme como uma declaração de amor ao cinema, especialmente a Hollywood. Acho que um sentimento que une todos nós humanos é o desejo de ser amado. It's love, yes, all we're looking for is love from someone else. E Hollywood meio que representa um ápice disso, sabe? É um lugar cheio de gente que é amada por milhões de desconhecidos. Nossa, mas é um sonho tão superficial, né? Ser amado por milhões de desconhecidos. Querido, no mínimo metade dos sonhos adultos são superficiais. E o que a gente faz quando a gente sonha? A gente se projeta em uma situação hipotética, uma situação que a gente ainda não viveu. E o que é o cinema se não exatamente isso? Então, assistir um filme não é muito parecido com embarcar num sonho? Eu acho muito bonita essa ambição de La La Land. Ao fazer uma homenagem ao cinema, ele está fazendo uma homenagem a todos nós, esses serizinhos apaixonados e que sonham. E o que eu acho bem bacana é que para abarcar uma ambição gigantesca, ele optou por uma narrativa bem simples. Não precisa de nada muito elaborado para sonhar. Então ele criou uma atmosfera que é, ao mesmo tempo em que é bem onírica, tem um pé no chão também. Porque nós somos assim. A gente tem a cabeça na lua em alguns momentos, mas mantém os pés no chão. Eu sei que nem todo mundo é assim, tá? Tem gente que é excessivamente sonhadora, tem gente que é excessivamente realista. Eu tô generalizando e falando sobre as pessoas que o filme retrata, que são The Fools Who Dream. Eu tô citando essas frases em inglês não é porque eu sou fresca, não. São trechos de músicas dos filmes. Porque as músicas dos filmes, elas dizem muito sobre o que aquele filme quer dizer. Elas retratam de uma maneira muito simples essa ambição do filme sobre quem que ele tá falando. E o filme tá falando sobre eu, você e qualquer Zé Mané. E convenhamos que algumas partes dos números musicais feitos pela Emma Stone e pelo Ryan Gosling poderiam ser feitos por eu, você e qualquer Zé Mané. Eu, inclusive, canto melhor que o Ryan Gosling. Mas também existem os números musicais mais elaborados, que lembram aquela época de ouro de Hollywood, como por exemplo Someone in the Crowd ou Another Day of Sun, que são os números que caem o queixo. Eles são filmados com a câmera pegando o corpo todo dos dançarinos e com a câmera se movendo de maneira bem fluida por entre eles, ressaltando muito as cores, especialmente aquelas cores primárias, aquelas cores Technicolor. Ele é filmado em CinemaScope. Ele dá essa impressão de um filme musical clássico, mas ao mesmo tempo em que ele também tem características contemporâneas, simples, realidade, dia a dia, eu e você. 2 pés no chão, mas a cabeça na lua. E a cena final, eu acho que ela sintetiza muito bem isso. Cinema é imaginação, é projeção, é sonho, é imaginar como seria a minha vida se... E o que os dois estão fazendo ali é exatamente isso. Algumas pessoas interpretam como se fosse imaginação só dele ou só dela. Acho que não faz diferença isso para como você interpreta. Eu interpreto como se fosse dos dois. Eles estão imaginando como seria a nossa vida se a gente tivesse se dedicado a outros sonhos. E é ali no ápice da imaginação deles que acontece mais da metade das referências a outros filmes que La La Land tem. Porque ele tem muitas referências a outros filmes e isso é bacana porque ele é colocado de uma maneira que tem tudo a ver com aquela narrativa. Aqueles são sonhadores influenciados pela arte. Eles vivem aquilo, eles vivem a arte. Aquelas referências não são banais e gratuitas, não é só pro Damien Chazelle mostrar, olha, eu assisti esse filme. E é também nessa cena onde a linguagem fica mais onírica, onde parece realmente mais um sonho, o que ele faz com as cores e com os ambientes e com as mudanças. É ali que mostra que sonho, vida e cinema não são tão diferentes assim. É lindo, é um filme encantador. Eu também já falei bastante sobre ele no programa de diretor, ator e atriz, então vou tentar não ficar repetindo muito.
mas o trabalho do Damien Chazelle é sensacional e ele deve levar o prêmio. Não é particularmente o meu preferido, mas não vou achar injusto quando ele levar. Emma Stone também deve levar o prêmio, e eu até gosto dela, mas das 5 que estão concorrendo é a que menos gosto. E o Ryan Gosling não deve levar, mas nem merece. Não acho que deveria ganhar roteiro, porque acho um dos pontos mais fracos do filme. Eu entendo que a estrutura não precisa ser muito complexa, mas eu acho ele um pouco bagunçado. Um emaranhado de cenas que não tem muitas motivações bem especificadas e uns assuntos desnecessários e mal explorados ali no meio. Por exemplo, a relação do Ryan Gosling com o Jesse. Não é bem justificado a relação dele com aquele tradicionalismo e romantismo todo. Ele não é um personagem bem desenvolvido, ele não é um personagem que tem muita profundidade. Essas questões dele parecem um pouco infantis, porque não há o que justifique muito aquilo. E o filme traz uma discussão sobre se jazz é sobre o presente ou sobre o passado, e parece em algum momento em que ele vai abordar isso, mas ele simplesmente abandona essa discussão sem conclusão nenhuma e dane-se. Então, pra que ter começado ela? E ele meio que transforma o personagem do John Legend em um vilão. E tipo, por quê? O que faz o Ryan Gosling odiar tanto ele? Ele é um cara legal. Não tem nada muito que justifique aquilo. E o filme parece não se importar muito com isso também. O desenvolvimento do arco dramático também é um pouco forçado, então precisa ter um conflito e um clímax, e eles forçam um pouco a barra numa crise entre carreiras e casal, que parece um pouco bobinha. Eu entendo que o filme ele tem uma aura mais ingênua, assim como os musicais antigos no qual ele se baseia são. Mas ingênuo é diferente de mal desenvolvido. Quanto aos prêmios técnicos, trilha sonora, canção, fotografia, design de produção, essas coisas todas, é bem provável que leve muitos deles e não é nada injusto, porque o filme tem uma trilha sonora maravilhosa, não só as cenas musicais em si, mas uma trilha orgânica que expressa muito bem o que aqueles personagens estão sentindo, e visualmente ele é deslumbrante. O trabalho de cores que o Chazelle faz, as movimentações de câmera, a iluminação é lindo. Não é o meu filme favorito do ano, mas é um deles, é um filme que eu adoro. E eu particularmente gosto muito quando musicais são premiados. Eu gosto muito de drama, eu gosto muito de filme que me faz chorar, e esses filmes que fazem a gente pensar e que são super sérios. Mas eu também acho que a gente precisa disso de vez em quando. A gente precisa do cinema escapismo, a gente precisa daquele cinema que faz a gente sentar e sonhar por uns minutinhos. E tá quase certo que ele vai ganhar. Eu já falei no programa de bolão do Oscar que o principal termômetro para premiação é o PGA Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores. Desde que ele existe há 27 anos, apenas 8 vencedores não coincidiram. E La La Land ganhou o PGA. E também ganhou o DGA, que é o de diretores, o que sempre aumenta a chance, e ganhou uma porrada de outros prêmios. Além disso, o sistema de votos preferenciais, que eu já expliquei também nesse vídeo, ele prioriza não aquele filme que mais tem primeiro lugar na lista dos outros. Ele prioriza mais aqueles filmes que não desagradam ninguém. Aqueles filmes que todo mundo gosta em certa medida, então tá ali no máximo em terceiro, quarto lugar. E La La Land é um desses filmes. Moonlight, por exemplo, que é um outro que eu diria que também tem chance, já é um filme um pouco mais difícil de agradar uma academia bastante conservadora. Eu aposto que La La Land leva e eu não vou ficar triste. Manchester à beira-mar. Dirigido pelo Kenneth Lonergan, indicado a 6 Oscars, é o primeiro filme contribuído por um serviço de streaming, no caso a Amazon, a ser indicado a melhor filme. O filme é centrado no Lee, personagem do Casey Affleck, que depois de perder o irmão mais velho tem que voltar para sua cidade natal, Manchester, que não é da Inglaterra, é nos Estados Unidos, e verificar a questão da guarda do seu sobrinho de 16 anos. O Lee é um personagem bem difícil, um personagem com pouca vida, muita dificuldade de se expressar, de falar o que sente, e aos poucos você vai entendendo o porquê disso. E eu vou falar por que você vai entender isso, e isso é muito spoiler, pula pra frente se você não viu o filme. Como eu já disse, eu adoro filme que faz chorar. Eu realmente acho que chorar faz bem, é catarse. E com o tanto de tragédia que acontece nesse filme, é meio que impossível não chorar nele. Mas algo que eu gosto nele é que ele não empurra essas tragédias de goela abaixo. Ele aborda elas de uma maneira muito sutil e muito sensível. Ele vai contando uma coisa de cada vez sobre a trajetória daqueles personagens para que você tenha tempo de digerir e entendendo as motivações deles aos poucos. E isso permite que você conheça eles profundamente bem, sem precisar entregar nos diálogos. É a estrutura dele que vai reconstruindo essas trajetórias na sua cabeça. Ele colocou tantas camadas ali que aquele filme fica com você por dias. Eu juro pra vocês que faz mais de um mês que eu vi esse filme e até hoje eu me pego pensando nele de vez em quando. Aquelas pessoas, elas ficaram comigo, aqueles personagens, eu tenho carinho por elas. Elas não me abandonaram assim que eu saí do cinema. E isso é maravilhoso e os méritos são 2: atuações e roteiro. Roteiro é estrutura e a estrutura desse filme é perfeita. No começo do filme eu tava muito tipo, nossa, por que esse filme foi indicado ao Oscar? É só tipo um cara tentando marcar um velório, sabe?
E nesse meio tempo você vai vendo que ele já teve uma relação muito próxima com o sobrinho quando ele era criança, mas não tem mais. Você vai entendendo que a mãe daquele menino é uma alcoólatra e que por isso que ela não está mais ali. Você vai entendendo que o personagem do Casey Affleck já foi casado. Mas ainda assim você fica, mas por quê? Por que é indicado o melhor filme? Até que acontece aquilo que explica por que aquele cara é tão amargurado. E o que aconteceu foi que, acidentalmente, ele acendeu a lareira e saiu de casa e estava chapado, e nisso a casa pegou fogo e ele acidentalmente mata os 3 filhos, crianças dele. É um acidente estúpido que poderia acontecer com qualquer pessoa num momento de distração e que simplesmente acaba com a vida de muitas pessoas, as que se foram e as que ficaram. E o momento que você descobre isso é exatamente o momento em que ele está descobrindo que a guarda do sobrinho dele, de 16 anos, ficou pra ele. É o momento perfeito de contar isso, porque naquele momento você entende, porra, como é que esse cara vai cuidar de um menino? Mas se acontecesse aquilo antes na história, se você soubesse aquilo desde o início, você teria tantos pré-julgamentos, você teria uma certa antipatia dele. Mas naquele momento, você já não tem mais antipatia dele. Porque muito da humanidade dele já foi mostrada. O filme constrói primeiro a humanidade dele, para depois mostrar um erro que mudou a vida dele para sempre. E essa cena, a da morte das crianças, é de um realismo impressionante e muito sutil. Ele não fica apelando. O simples peso de policiais carregando 3 sacos pequenos de corpos, aquilo é o suficiente, sabe? Não precisa ficar mostrando as pessoas se descabelando de chorar, não precisa disso. E você também entende que o casamento dele acabou para sempre no simples ato dele tentar acudir a esposa antes dela entrar na ambulância, e é uma relutância da presença um do outro ali, eles não querem nem mais ficar perto um do outro. E você percebe que aquele cara morreu por dentro quando na delegacia ele consegue contar com detalhes tudo o que aconteceu e em seguida ter um ato desesperado de roubar uma arma e tentar dar um tiro na própria cabeça, sabe? É uma cena de estouro tão impressionante, tão intensa, mas é um dos poucos momentos de intensidade dele durante o filme, porque tragédias não são intensas pra sempre, aquilo te muda pra sempre, mas as intensidades mudam. E o roteiro sensacional não seria suficiente se não fosse uma interpretação incrível do Casey Affleck. Você precisa não sentir raiva, não sentir apatia por ele. Você precisa se identificar com ele. E ele consegue muito bem, ele é muito convincente em mostrar o humano. Você pode ouvir mais sobre ele no programa de Melhor Ator, mas a maneira como ele segura os 3 portas-retratos dos filhos sempre é muito incrível. O Lucas Hedges, que interpreta o sobrinho dele, também é uma incrível descoberta. Ele é um adolescente na fase em que você tá descobrindo tudo, na época em que tudo é muito emocionante, e o pai dele morre. E você percebe que aquilo dói, mas as coisas que acontecem na vida dele não deixam de ser emocionantes por causa disso. Mas traumas estão sempre latentes, e esse trauma latente fica muito evidente na cena em que ele tem uma crise de pânico, que é impressionante, um menino tão jovem e tem uma mudança tão brusca de tom na atuação e tão convincente. Achei muito merecida a indicação dele. E tem a Michelle Williams indicada também, que ela tem menos de 15 minutos de filme, eu acredito. Mas ela tá indicada por causa de uma cena, que é uma cena que tem uma discussão dela com Casey Affleck, que ela quer dizer pra ele que ela perdoa ele, mas como? Como que se repara a uma tragédia tão grande? Então, os dois entendem que não tem reparação, mas ele tá muito mais incomodado com ela, porque ele se sente culpado, e ela tá tentando mostrar que não precisa, só que eles não conseguem falar isso um pro outro, porque como você expressa isso? É uma cena muito intensa, muito impressionante, mas eu acho que é muito pouco tempo, e considerando que tinha muitas outras atrizes muito boas que poderiam ter sido indicadas, talvez eu substituiria ela. A direção do Kenneth Lonergan é muito segura, é muito boa, consistente, mas eu acho que a dos outros diretores se destacam muito mais. O maior mérito do filme realmente são roteiro e atuações. Eu amei esse filme, é uma tragédia, mas narrada de uma maneira muito sutil, muito sensível, muito inteligente e eficiente. Eu daria os Oscars de roteiro original e pro Casey Affleck, e acho que os dois têm bastante chance, e talvez pro Lucas Hedges também, mas que não tem chance. Moonlight. Dirigido pelo Barry Jenkins e indicado a 8 Oscars, o filme acompanha o Chiron, um garoto negro e pobre que mora em Miami e que vive apenas com a sua mãe, que é viciada em crack. O filme é dividido em 3 atos, cada um retratando uma fase da sua vida, a infância, a adolescência e a fase adulta. O filme ele convida a gente a sair um pouco dos nossos pedestais privilegiados para acompanhar não só a vida, mas a sensibilidade de alguém que tem uma realidade muito diferente da nossa. Então, eu confesso até que eu tive um pouco de dificuldade de identificação, porque é uma realidade muito diferente da minha, mas é impressionante a capacidade que ele tem de ser
muito tocante. E o que mais me tocou é que ele faz isso sem ser apelando pro drama do personagem, o que é mais comum nesse tipo de filme, mas ele tem um foco muito maior na falta, as faltas que tem a vida daquele cara. Há uma falta de afeto na vida dele. Ele não conhece o pai, a mãe dele é viciada em drogas e não dá nenhum afeto pra ele, ele quase não tem amigos, os que ele tem ele perde, ele mora num lugar muito violento e hostil, e ele não tem relacionamentos amorosos porque ele é uma pessoa que sente atração por homens, e não é só que ele não sabe expressar isso, você percebe com a expressão facial dele que ele não consegue nem ao menos compreender direito o que ele tá sentindo. Porque a sexualidade dele é oprimida antes mesmo dela começar a se manifestar. Desde pequeno, a mãe dele chama ele de viadinho, ele sofre bullying na escola, ele apanha por ser tímido, por ser um menino introvertido, por usar calças diferentes dos outros. Você percebe, fica muito nítido de que há uma sensibilidade muito grande naquele personagem, mas ninguém nunca ensinou ele a expressar isso de forma nenhuma. Muito pelo contrário, o que a vida ensina ele é a reprimir aquilo. Ele não pode. Ser sensível é algo que merece violência. E você percebe que essa sensibilidade existe pelo silêncio. Você não precisa de palavras para notar que isso existe. E isso é muito lindo. Então, a cena do único beijo que a gente vê no filme, que é o beijo entre ele e o Kevin na praia, é bem tocante, porque tem que acontecer uma troca de conversas por código muito longa ali, porque nenhum dos dois pode dizer diretamente o que está sentindo, o que está pensando, porque eles não estão acostumados com aquilo, até que eles finalmente entendem que, ok, a gente pode se beijar. E ainda assim eles fazem isso com uma expressão de muito medo no rosto. E é lindo isso, o filme ele te mostra as consequências da violência, mas não são só as consequências físicas, não são só os roxos, não é só sangue. Ele mostra as consequências internas da violência, ele mostra o quanto aquilo mata quem você é por dentro, o quanto aquilo faz com que você se perceba uma pessoa completamente diferente do que você já foi depois de alguns anos. Não é um filme sobre o que ele perde pra morte, pra violência, pra surras. É um filme sobre o que ele perde nele mesmo. Acho lindo esse trabalho que o Barry Jenkins faz com o silêncio, a direção dele que se apoia muito nisso. No terceiro ato, especificamente, há muita troca de olhares e silêncios muito constrangedores entre ele e o personagem do Kevin. O Mahershala Ali está indicado a ator coadjuvante e é o favorito a ganhar. Ele tem um papel central no desenvolvimento do Chiron, que é o papel de dar um pouco de amizade e de afeto para aquele menino. Eu gosto dele desde o House of Cards, eu acho uma atuação boa, convincente, mas eu realmente não acho que é o suficiente para ganhar. É muito pouco tempo, ele tá concorrendo com os outros muito bons, eu particularmente não daria o prêmio pra ele. Já a Naomi Harris, que interpreta a mãe dele, seria a minha favorita pra ganhar se a Viola Davis não estivesse na disputa, porque a interpretação dela é genial. Ela é a única atriz que tá durante os 3 atos do filme e você fica impressionado porque ela é uma pessoa completamente diferente em cada um dos atos do filme. No primeiro, ela é a mãe que já tá começando a se viciar em drogas, mas ela ainda é uma mãe que é um pouco carinhosa com o filho. No segundo, ela está completamente no ápice do vício, ela está transtornada. E no terceiro, ela já está em recuperação. E esse, pra mim, é o mais bonito, porque é aquele que, no olhar dela, na maneira como ela fala com o filho, como ela fala que ama ele, você percebe o peso que foi aquela vida. Você percebe o quanto ela tá simplesmente muito cansada. Eu tava lendo que ela gravou tudo isso em 3 dias. Ela gravou todas essas cenas super intensas e super diferentes entre si em 3 dias. Então essa mulher foi muito foda. Os atores que fazem o Chiron, a criança, o adolescente, o adulto, também são muito bons. Eu acho que eles são bem convincentes. E eles são completamente diferentes entre si. Cada fase da vida dele, ele é uma pessoa muito diferente, completamente moldada pela vida e não por quem ele realmente é e pelo que ele sente. Mas realmente é complicado você indicar um ator quando ele tem que dividir o mesmo papel com vários outros atores, né? O roteiro é baseado em uma peça que nunca foi produzida, então por isso rolou uma mudança no meio do processo e a academia decidiu migrar ele de roteiro original para roteiro adaptado, o que fez uma mega confusão, porque nos prêmios do sindicato de roteirista e em todos os outros ele ganhou como roteiro original e pro Oscar ele tá indicado como roteiro adaptado, o que fica bem difícil de prever quem vai ganhar nas categorias roteiro, porque ele tá concorrendo com A Chegada, que é um dos favoritos e é um dos meus favoritos, é um dos favoritos da academia, mas esse roteiro também é muito bom, porque ele consegue tocar o público e te dizer muito com uma história que quase não tem reviravoltas, diálogos, grandes arcos de desenvolvimento, não, ele consegue te dizer muito com muito pouco.
A fotografia é linda, há sempre um brilho nos personagens, e a trilha também achei muito bacana porque ela mistura músicas clássicas com músicas contemporâneas, rap e tudo. Tem tudo a ver com a mudança na vida daquele personagem, com o quanto ele se torna uma pessoa diferente em cada ato. Moonlight é um filme bem tocante, muito sensível e bonito. A Chegada, dirigido por Denis Villeneuve e concorrendo a 8 Oscars. O filme acompanha a doutora Louise Banks, que é uma linguista que é convocada pelos governos dos Estados Unidos a tentar se comunicar com alienígenas depois que 12 naves pousam em locais diferentes da Terra. É o meu filme favorito em competição. Tá muito longe de ser perfeito, também tem bastante defeitos. Eu acho que esse ano não tem nenhum filme tipo, uau, que incrível, maravilhoso, mas é o que mais me tocou. Foi o único dos indicados que eu revi também, porque é o que eu já tinha visto há mais tempo e eu não achava minhas anotações, eu precisava falar direito pra vocês, né? Mas eu também queria rever porque eu queria saber como é que eu assistiria depois de já saber o final. E é impressionante porque você vê o filme de uma maneira completamente diferente. É um novo olhar quando você assiste ele de novo. E tem tudo a ver ser esse novo olhar, porque ele é um filme que fala sobre linearidade. Uma vez que ele quebra essa linearidade no final, quando você assiste de novo, você já assiste com essa quebra. É muito inteligente isso que ele faz. O que eu mais gosto nele é o que ficou da primeira vez que eu assisti, que é a experiência sensorial. Eu gosto daquele filme que eu mal consigo fazer anotação, porque eu tô tão imersa naquela história que eu não consigo desgrudar o olho da tela. E ele é um desses filmes. Eu também gosto de filme que já começa te dizendo o que aconteceu e você não entende o que tá acontecendo ali, junto com os personagens, vocês vão descobrir tudo juntos. Acho que tem uma coisa meio Guerra dos Mundos nele. Também é assim, você não sabe o que os ETs estão fazendo ali, quando que eles vão embora, por quê, tudo. A diferença é que os ETs nesse não são hostis, eles são ETs que simplesmente você não faz a menor ideia do que eles querem. Então, há muita pressão pra descobrir o que eles estão fazendo ali. E, claro, há um medo incrível, porque eles são gigantes, eles são extraterrestres, e é uma coisa desconhecida, né? A gente sempre tem muito medo do que é desconhecido. E esses elementos, a pressão, o estresse, o medo, eles estão presentes em todos os elementos audiovisuais desse filme. Tá na atuação da Amy Adams, a expressão que ela tem pra mostrar esse pânico que ela tá é impressionante. O diretor sabe muito bem dar close no rosto dela no momento que você precisa. Ele também usa muitos planos em que a câmera se move bem lentamente, planos bem distantes, no qual você vê paisagens bem de longe, e isso vai aumentando a sua pressão. Ele também tem planos em que ele verte as câmeras para posições porque é uma situação desconhecida. A minha preferida quando isso acontece é quando eles entram na nave pela primeira vez, que eu já falei sobre isso no programa de diretor. Porque naquela cena a gente sente tudo que os personagens estão sentindo. Tudo ali é imprevisível e tenso, e a gente sente isso. A fotografia e o design de produção também colocam a gente nesse clima. Tudo é meio cinza, tudo parece sem vida, uns objetos meio improvisados, o céu tá sempre nublado, e isso contrasta muito bem com os tons de azul, um pouquinho mais vibrantes, que acontecem quando ela tá nas cenas com a filha dela, nas lembranças. Mas acho que o principal é o som das respirações, dos passos, qualquer sonzinho é muito intensificado para aumentar essa sua atenção. E a trilha do Johan Johansson é a minha trilha favorita do ano. É uma trilha maravilhosa, ela te deixa com os nervos à flor da pele ao mesmo tempo em que ela é tão bonita. Infelizmente a trilha ficou inelegível ao Oscar, porque o diretor usou alguns elementos de uma música que já existia, e isso não pode, a trilha tem que ser completamente original, e com isso ela foi desqualificada. E o roteiro também dá esse ritmo, essa atmosfera que te envolve, contando as coisas também bem aos poucos, uma coisa de cada vez, então você não se antecipa em relação aos personagens. Tudo que eles descobrem, você descobre ao mesmo tempo. Mas o maior mérito do roteiro é a sua não linearidade. Palavra difícil, né? O quanto é foda que isso abarca o que é a ideia conceitual por trás do filme e a relação da linguagem com o tempo. Eu estudei comunicação e na faculdade eu pirava com isso da linguagem, porque é isso, a gente é linguagem. É através delas que nós pensamos, sentimos, nos expressamos. É através delas que nós somos qualquer coisa nesse mundo. E o filme abarca isso, essa questão de que o nosso cérebro funciona através da linguagem e é nela que estão as nossas barreiras também. Como conseguir absolutamente qualquer coisa com seres que não compartilham nada da nossa linguagem? Mas quando você se abre para isso, é um novo tipo de conhecimento do qual você não tem parâmetro nenhum. E aí que ele coloca a relação disso com o tempo. No caso, o que se abre é uma nova relação com o tempo, que tem tudo a ver, porque a maneira como a gente encara o tempo é linear, assim como a linguagem. A gente se expressa através de uma linguagem linear, na escrita, na fala. Então, aquilo que nos define, nos limita, que é
é a linguagem, também é limitado pelo tempo. E quando os extraterrestres chegam, eles conseguem quebrar essa barreira. Enfim, eu não entendo nada de ciência, não sei se o que o filme fala faz algum sentido científico ou não, mas eu acho que mais do que as respostas que ele dá, o mais interessante são as perguntas que ele suscita. E ele me suscitou perguntas muito profundas que me fizeram ficar pensando por muitos dias depois que o filme acabou. E esse é um tipo de filme que eu adoro, aquele filme que te faz ficar pensando por dias. E a narrativa que ele adota tem exatamente essa estrutura. Começa linear, ou pelo menos você pensa que é, quando você descobre que a linguagem dos ETs são diferentes, que elas funcionam de uma maneira cíclica, você começa a perceber que o filme também é assim. O filme está num ciclo, assim como a linguagem deles, que é toda redondinha, assim como os palíndromos que o filme usa, e como ele termina da mesma maneira que ele começa. E aí você começa a ver o filme de uma nova maneira. Mas, como eu disse, ele também tem defeitos. E o principal defeito pra mim, que é algo um pouco grave, é o desfecho do conflito. Convenhamos que é bem ridículo alguém que para um conflito mundial entre 12 superpotências do que dar um telefonema de 2 minutos pra um chinês pra falar o que a mulher dele falou antes de morrer. Inclusive, toda a situação geopolítica do filme é bem mal explorada, bem pobrinha, e tipo, Venezuela, China e Rússia como vilões? Sério, a gente sabe que na vida real os Estados Unidos seriam o primeiro a atacar, né? Tem alguns diálogos que são bem pobrinhos também, principalmente quando envolvem as explicações dela pro exército ou qualquer fala que sai da boca do Forest Whitaker, que por sinal tá bem canastrão nesse filme. Mas é um filme muito maior que seus defeitos. Eu daria o prêmio pra ele porque ele é ousado, porque, ficções científicas precisam ganhar de vez em quando, não ganham nunca. Ele abarca discussões profundas, mas sem esquecer que isso é cinema, e o que a gente tá caçando quando vai ao cinema é emoção. E ele te envolve do início ao fim. Filmaço A Chegada. Então é isso, desculpem pelos programas super longos dessa semana. Para conferir mais palpites e as minhas apostas em todos os bolões que eu vou sair apostando por aí, entre nas minhas redes sociais, especialmente o Facebook, que eu vou deixar todos os meus palpites abertos lá. Deixem os seus palpites também aqui nos comentários ou lá nas redes sociais também. E me sigam por lá. Participe também do bolão do Cinema de Boteco, eu tô participando, vou deixar o link aí na descrição para você participar. Na próxima quinta-feira não vai ter programa, porque eu preciso de um pequeno descansinho. Nesse domingo, dia 26, eu vou estar lá no Twitter, no Instagram, comentando, fludando a sua timeline, falando sobre tudo do Oscar. A cerimônia começa às 10h30 da noite e dessa vez tem o Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias. Então é isso, se inscrevam caso ainda não sejam inscritos e volte sempre!